Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e estamos aqui representando a ATOSP, que é a Associação Científica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos. A ATOSP é a nossa associação científica de especialidade, porque a terapia ocupacional em contextos hospitalares e cuidados paliativos é uma das especialidades da terapia ocupacional reconhecida pelo nosso Conselho Federal. Então, é importante a gente valorizar esse lugar. Bom, começando só com a história, só para lembrar, né, que a nossa profissão ela está essencialmente relacionada ao trabalho hospitalar. Aqui é uma foto antiga, né, 1944, mas já de um grupo de terapia ocupacional com pessoas que tiveram sequelas de guerra, né? Então, a terapia ocupacional está muito relacionada à história, né, das guerras e também ao movimento internacional de reabilitação e experiências dos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, né? Essas fotos também nós encontramos aqui do Brasil, né, mostrando aqui a UIOT, lá do HC, daqui de São Paulo, né? E aqui do IPQ, do Instituto de Psiquiatria, veja, da década de 50. Né? Então, nós temos aí experiências importantes de terapia ocupacional e dizendo, olha, nossa profissão não é uma profissão tão nova assim, embora muitas pessoas, às vezes, até nos perguntem, é uma pós-graduação de alguma coisa? Né? Tem que fazer qual curso para poder fazer terapia ocupacional? Não é assim. Né? Eu sou professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, né? E lá nós temos também uma história já bastante longa, né, de terapia ocupacional. Eu queria destacar esse artigo, que eu acho que é um artigo extremamente relevante, todas as vezes eu falo dele, porque eu acho que ele nos traz um lugar novo para a gente falar da necessidade do terapeuta ocupacional atuando nos hospitais. Esse é um artigo que não foi feito por terapeutas ocupacionais. É um artigo de 2016. Os autores são pessoas que trabalham em gestão dos hospitais. Eles utilizaram dados do Medicare, nos Estados Unidos. Eles estudaram todas as áreas clínicas de um determinado parâmetro relacionado à insuficiência cardíaca, pneumonia e infarto agudo do miocárdio. O que eles estavam procurando? Eles queriam saber sobre a associação entre gastos hospitalares e as taxas de readmissão hospitalar. Era uma preocupação econômica, né? Eles são gestores. E eles queriam saber assim, quais são as áreas, as profissões que melhor retorno dão no sentido de evitar a reinternação hospitalar. Acho que está clara a pergunta, né? Então, qual foi a surpresa? Foi que eles encontraram que é a terapia ocupacional. É a profissão que melhor retorno dá aos hospitais no sentido de evitar a reinternação hospitalar. Veja só que dado importante do ponto de vista objetivo, né? Então, esse dado aqui ele está mostrando que, nas 3 categorias, pneumonia, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, a terapia ocupacional, essa tabela é enorme, tá, gente? Então, se vocês olharem lá o artigo, vocês vão ver todas as categorias profissionais, as várias especialidades médicas, a fisioterapia, várias. E eles encontraram que a terapia ocupacional é a única que dá resultado de correlação negativa. Para quem não entende um pouco de estatística, isso significa que, quando um determinado fator aumenta, o outro diminui. Isso é correlação negativa, certo? Então, quanto mais se oferece terapia ocupacional, menor a reinternação hospitalar
nas 3 categorias clínicas que foram estudadas. Gente, isso é bárbaro. Não é? Porque assim, eu muitas vezes ouvi pessoas me perguntando como é que a gente prova que oferecer terapia ocupacional no hospital tem sentido ou traz benefício para o paciente. Tem muito sentido. Não é? Tem muito retorno. A gente precisa mostrar isso para os gestores dos hospitais. Né? E uma coisa interessante, eles não são TOs, e eles identificaram que as intervenções de terapia ocupacional abordam necessidades funcionais e sociais dos pacientes. Essa foi a hipótese que eles comprovaram. Isso é mais bárbaro ainda. Né? Por quê? Porque eles conseguiram identificar que a atuação da terapia ocupacional tem toda essa influência na diminuição da reinternação hospitalar, justamente porque cuida de necessidades funcionais e sociais. Então, nós temos um ótimo argumento para dizer investir em terapia ocupacional tem potencial de melhorar a qualidade dos cuidados sem aumentar significativamente o gasto hospitalar. Então, os hospitais precisam entender que é importantíssimo ter terapeuta ocupacional atuando nos hospitais. E nós temos dados muito objetivos para mostrar isso. Falando mais especificamente agora dos cuidados paliativos, esse é um estudo que muita gente conhece, né? O estudo do The Economist, que mostrou que, em 2015, quando estudaram 80 países, o Brasil ficou em 42º na qualidade de morte. Né? Então, isso significa que nós cuidamos muito mal das pessoas na hora que elas estão morrendo. Esse estudo tem suas polêmicas, como tudo na vida. Né? Quando você pensa em serviços de cuidados paliativos, são realidades muito diferentes. Quando nós falamos da região sudeste, que tem o maior número de serviços hospitalares, serviços de cuidados paliativos, do que outras regiões do Brasil, que tem pouquíssimos. Se vocês olharem pelo site da NCP, vocês vão ver que são 199 atualmente serviços no Brasil. Na região norte inteira, por exemplo, só tem 3. Né? Então, nós temos uma situação muito desigual. Isso daqui é uma média. Mas, de qualquer forma, estamos muito mal. Né? Nós precisamos melhorar muito ainda a qualidade do cuidado oferecido às pessoas que têm uma doença fatal. Os cuidados paliativos, eles têm, fundamentalmente, uma preocupação com 2 direitos humanos. O da qualidade de vida e o da qualidade de morte. Né? E nós temos que entender que a morte é parte inegável da vida. Por mais que a gente tenha dificuldade de falar disso. Ninguém gosta de falar de morte. Né? Na nossa cultura, quase não se fala disso. Mas todos nós vamos morrer. Todos nós. Né? E a gente precisa começar a encarar isso melhor. E os terapeutas ocupacionais, quando fundamentados nessa filosofia e nas diretrizes dos cuidados paliativos, nós podemos ajudar o paciente a escolher a forma como eles vão viver. Então, falar de cuidados paliativos é falar, fundamentalmente, de promoção de qualidade de vida, da forma como essa pessoa vai viver, mas também como ele pretende partir, de que modo ele deseja partir. Então, nós temos que nos envolver mais nesse processo para promover qualidade de vida, mas também para facilitar o processo de morte. Essa é Cicely Saunders e essa é Elizabeth Kubler-Ross. Né? São 2 ícones dessa nossa área de conhecimentos. Né? E a Cicely Saunders,
A Cicely Saunders foi quem fundou o St. Christopher Hospice, e ela encontrou Elizabeth Kubler-Ross em 1966, nos Estados Unidos. Elizabeth Kubler-Ross é muito conhecida pelas teorias da morte e do morrer, das fases, né, de enfrentamento do processo de morte. E elas colaboraram muito, né, nesse sentido de pensar como lidar com o sofrimento dos pacientes incuráveis. Porque ainda hoje, já existia na época dela, mas ainda hoje há uma falta de serviços adequados para que se possa cuidar dessa população. Aqui no Brasil, nós temos ainda uma situação muito difícil, né? Porque nós ainda não temos uma política pública de cuidados paliativos. No final do ano passado, houve um avanço importante no sentido da publicação de uma resolução, mas ainda não é a política nacional. Então, nós precisamos continuar lutando por isso. Uma política nacional de cuidados paliativos. Nós precisamos de capacitação de profissionais e de disponibilidade de medicamentos e também de protocolos assistenciais, né? E lembrar que cuidado paliativo não é só hospitalar, né? Cuidado paliativo tem que estar em todos os pontos da rede, em todo o sistema de saúde. Nós precisamos, sim, de cuidado paliativo na atenção hospitalar, seja secundária ou terciária, mas nós também precisamos de cuidados paliativos na atenção básica, né? E esse é o conceito de cuidado paliativo mais recente, né, que eu gostei muito dele, embora todo mundo ainda use o de 2002, que é o mais tradicional, mas esse de 2018 ele tem um avanço importante do meu ponto de vista. Ele fala que cuidado paliativo é um direito humano, né? A Organização Mundial da Saúde aceitou e publicou que cuidados paliativos devem ser vistos dentro da política de direitos humanos. Isso traz um outro lugar para essa discussão, né? Muito mais amplo e muito mais seguro, inclusive, para que a gente possa defender os cuidados paliativos, né? Lembrando que cuidado paliativo não é só o paciente, é ele e sua família, né, em todos os ciclos de vida. Então, existe cuidado paliativo na pediatria, assim como tem com adulto e com idoso, né? É multidimensional, então é dor e outros aspectos físicos, psicossociais e espirituais, e também envolve o processo de luto. Também é preciso cuidar da família, mesmo quando o paciente já morreu, né? E a pessoa tem que viver o mais ativamente possível até a morte. E é aí que a terapia ocupacional tem um papel importantíssimo no cuidado paliativo, de promover qualidade de vida, mas de forma que a pessoa viva o mais ativamente possível até a morte. Tem muitas formas de apresentar o processo de cuidado paliativo. Eu escolhi essa de um artigo que fala sobre identificação precoce. E quando a gente não identifica quem é a pessoa que precisa de cuidado paliativo, a gente não atende, né? Então, nós precisamos identificar. A gente precisa encontrar parâmetros para poder dizer quem são as pessoas que precisam de cuidado paliativo. E esse foi o meu trabalho do pós-doutorado, que eu terminei agora há pouco tempo. E esse esquema ele é interessante porque ele associa a escala de Karnofsky, né? A escala de Karnofsky é uma escala de funcionalidade. E ele vai mostrar que, na medida em que a funcionalidade diminui, nós precisamos cada vez mais de cuidado paliativo, em todas as fases, desde o diagnóstico até o período de luto. Lembrando que, durante o processo, também existe o luto antecipatório.
né? Nós temos que lidar com muitos aspectos diferentes em todo esse processo. E, necessariamente, nós temos que pensar de uma perspectiva multidimensional, né? Se nós estamos falando de dor total, que envolve aspectos físicos, psicológicos, socioculturais, espirituais e existenciais, é impossível oferecer cuidado paliativo por um profissional só, né? Nenhum profissional pode fazer cuidados paliativos sozinho. Necessariamente tem que ser um cuidado integral e multiprofissional. Mas nós temos que entender que no hospital nós vamos encontrar pessoas em momentos muito diferentes da vida delas. Nós aqui a manhã toda ouvimos falar muito da reabilitação, né? E a gente tem que entender que quando há uma perspectiva de continuidade da vida, nós precisamos, sim, fazer o investimento curativo ou de reabilitação quando há perspectivas de continuidade da vida. O problema é que existe um processo de inversão de expectativas quando a doença evolui. Quando a pessoa está passando para fases mais avançadas da doença. Nesse momento, quando surge a perspectiva de morte inevitável, é preciso, sim, pensar na possibilidade do cuidado paliativo. Nós vamos encontrar nos hospitais todos eles. A questão é que tipo de investimento nós fazemos aqui e que tipo de investimento nós fazemos aqui. São coisas diferentes, né? Se nós estamos falando de cuidado paliativo, nós temos que parar de investir no prolongamento da vida que causa distanásia e investir na qualidade de vida e na possibilidade da morte com dignidade e sem sofrimento. O problema é que a grande maioria dos profissionais promove distanásia, promove o prolongamento do processo de morte. Por quê? Porque investem excessivamente no tratamento modificador da doença. A questão é quando parar, né? Quando deixar de fazer o tratamento modificador e passar a oferecer o cuidado paliativo. Teoricamente, deveriam ser paralelos, deveriam ser desde o diagnóstico. Mas como é que a gente faz isso? Se eu olho a nossa realidade hoje no Hospital das Clínicas, lá de Ribeirão, 90% ou mais do hospital precisaria de cuidado paliativo. Nós temos que pensar como nós vamos operacionalizar um serviço para tanta gente. E nós precisamos de uma equipe. E essa equipe pode ser grande, pode ser composta por todos esses profissionais. Um detalhe, né? As nossas profissões, elas são consideradas como profissões de reabilitação. Nós ouvimos aqui hoje se falar muito disso. A questão é, e se a doença evoluiu? E se o paciente está em cuidado paliativo? É a mesma coisa? O que eu tenho visto, de um modo geral, é que as pessoas não sabem a diferença entre uma coisa e outra. Tem uma confusão muito grande nisso. E o que acontece? Muitas vezes você pega uma criança, isso eu vi lá em Ribeirão, uma criança que está morrendo, né, em fase de final de vida, e as pessoas estavam preocupadas em colocá-la no melhor posicionamento possível e fazer com que ela tivesse alguma atividade funcional. Você fala assim, mas a criança está morrendo, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? O que é que a gente está oferecendo para a nossa população? Eu tive um paciente que tinha um tumor central, sistema nervoso central, e a preocupação dele era como é que ele ia fazer o braço voltar a funcionar, porque ele tinha ficado hemiplégico por causa da cirurgia. Aí você vai falar para ele assim, meu caro, seu braço não vai funcionar porque você está morrendo. Gente, não dá para falar desse jeito, certo? Mas eu não posso prometer para ele que o braço vai voltar a funcionar. Se eu coloco ele para fazer exercício, como é que faz? Ele está acreditando que o braço vai voltar, mas ele está morrendo.
Então, nós precisamos entender essa diferença. Nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ainda que haja uma área de intersecção. A reabilitação, ela, sim, costuma ter uma ênfase na restauração da capacidade funcional, na manutenção da independência e do desempenho ocupacional. Enquanto que o cuidado paliativo, a ênfase é no conforto, na dignidade, na qualidade de vida e na preparação para a finitude. Vejam como são coisas diferentes. É claro que tem recursos de reabilitação que eu posso utilizar em cuidados paliativos, mas eu tenho que entender que os objetivos são diferentes. Eu não posso fazer cuidado paliativo com os mesmos recursos e os mesmos objetivos que eu utilizo para fazer reabilitação. Então, pacientes em cuidados paliativos podem ser beneficiados por programas de reabilitação para permanecerem funcionais, independentes, desde que os objetivos, abordagens e procedimentos sejam condizentes e compatíveis com as expectativas e possibilidades. Eu tenho que tomar muito cuidado e não mentir para o paciente quando eu prometo metas de reabilitação que não são viáveis. Por melhor que seja o profissional, quando uma doença está evoluindo e a pessoa está avançando para o final da vida, ela vai ter perdas funcionais. Ela vai ter. Se você, como profissional, fica esperando que ela melhore, você é que vai ficar frustrado. Você não está sendo adequado tecnicamente. Então, nós precisamos pensar que os objetivos são diferentes e que nós temos que adequar o nosso trabalho àquilo que é possível dentro das expectativas e possibilidades do paciente. E nós trazemos, isso nós vamos falar mais lá no congresso da ATOSP, em Curitiba, semana que vem, que é a reabilitação paliativa. É um novo conceito. Aqui no Brasil não se fala disso ainda. Está se falando em reabilitação em cuidados paliativos, que é uma outra coisa. Né? Mas, na Europa, principalmente, já se fala muito de reabilitação paliativa, como conceito. Baseada no modelo holístico e integrativo, é um componente integral dos serviços de cuidados paliativos e tem sido cada vez mais reconhecido dentro das diretrizes internacionais. É uma abordagem que permite às pessoas se adaptarem ao seu novo estado de saúde, com dignidade, fornecendo um sistema de apoio ativo para ajudá-la a enfrentar as perdas resultantes da deterioração da saúde. Então, quando o paciente está com uma doença em evolução, e essa doença vai levá-lo ao final da vida, vai levá-lo à morte, nós temos que ter uma abordagem diferente desse processo. Aqui, pensando a terapia ocupacional em cuidados paliativos, a Associação Americana de TO já falava disso em 1998. Tem muitos trabalhos publicados por TOs, e ele fala que o terapeuta ocupacional deve ajudar o paciente a se engajar em atividades significativas e como preparação para a morte. Esse paciente eu atendi dentro do isolamento, de um quarto de isolamento, na unidade de emergência lá do HC. Né? Então, assim, mesmo quando está numa condição de debilidade, de fragilidade, de isolamento, é possível atender essa pessoa. A pessoa em cuidados paliativos, ela necessita se sentir útil, mesmo dentro das limitações que ela enfrenta. E nós, terapeutas ocupacionais, devemos assistir essa pessoa no processo de aceitação dos seus novos papéis ocupacionais, porque os papéis ocupacionais mudam
não é? E de valorização da vida e de preparação para a morte. Tem como objetivo promoção de saúde, qualidade de vida, mesmo nas condições de finitude da vida, a ressignificação da vida e dos papéis, a reorganização da vida ocupacional, a manutenção, sempre que possível, da funcionalidade do desempenho ocupacional, elaboração de conflitos e a aceitação da possibilidade da morte. E são muitos os procedimentos que nós podemos utilizar como terapeutas ocupacionais. Então, orientação e acolhimento, exercícios, sim, desde que adequados, treinamento de AVD e AIVD, posicionamento seguro, manejo de dores e sintomas, como fadiga, dispneia, prevenção de exacerbação de dores e sintomas, prevenção de isolamento, de acidentes e de riscos associados à imobilidade, terapias integrativas e complementares que nós podemos, sim, utilizar, né? São muitos os recursos diferentes, como a meditação, né? Como o reiki, como a massagem e outros, né? Também recursos físicos, né? Como as órteses, recursos cognitivo-comportamentais, como o biofeedback, que é esse aqui, e a visualização criativa, né? Técnicas de pacing de atividade, conservação de energia, nós usamos muito lá no hospital, de distração, adaptação de equipamentos, de mobiliário, modificação ambiental e a já tão falada tecnologia assistiva e tecnologia de comunicação alternativa, né? São muitos os recursos que nós podemos lançar a mão. Aqui, por exemplo, né, um paciente lá entubado e utilizando uma prancha que a Mônica mostrou agora, né? Mas essa daqui é interessante porque a Miriam Pelosi, lá do Rio de Janeiro, ela trabalha fundamentalmente com tecnologia de comunicação alternativa e elas trabalham com uma prancha especialmente voltada para cuidado paliativo. Para a pessoa poder falar, quando morrer, eu quero. Não ficar sozinho, não sentir dor, não sentir ansiedade, ter funeral como planejei. Gente, nós também precisamos falar disso. Nós temos que superar esse tabu e falar sobre a morte. E grupos, né? Muitos. Grupos de atividades, grupos educativos, grupos de humanização, grupos de elaboração de luto, apoio espiritual e capelania, aqui lá na nossa enfermaria de cirurgia de cabeça e pescoço, aqui no grupo de cuidadores do Hospital Estadual, aqui o grupo lá no Hospital São Judas Tadeu de Barretos. Podemos fazer grupo em cuidado paliativo? Sim, com certeza. E também temos que pensar que a pessoa vai se aproximando do final da vida e que os procedimentos mudam. Em geral, introspecção e recolhimento. Então, nós podemos fazer reorganização da rotina, diminuir estímulos, continuar com atividades significativas quando possível, conforto físico, emocional, social e espiritual, auxiliar nas despedidas, no fechamento, a sedação paliativa e o apoio à família no luto. Para terminar, então, a terapia ocupacional deve valorizar a vida remanescente do indivíduo, ajudando a viver tão ativamente quanto possível, reconhecendo o seu direito de autodeterminação, para que ele possa realizar atividades que gostam e que são significativas. A terapia ocupacional em cuidados paliativos é um processo de reconstrução de significados para a vida, ainda que enfrentando a possibilidade da morte, apesar das limitações e incapacidades que o adoecimento impõe, e nós, sim, temos muito o que fazer. Nunca aceitem aquela frase de que não há nada mais a fazer. Sempre há alguma coisa a fazer. Muitas referências, e terminamos com a frase da Cicely Saunders. Ao cuidar de você, no momento final da vida, quero que você sinta
que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Muito obrigada.